Prepare-se para entrar nos lugares mais temidos da Terra, ambientes onde a brutalidade dita as regras, onde a sobrevivência é um desafio diário e onde a linha entre punição e tortura praticamente desaparece. Hoje vamos visitar prisões tão violentas e desumanas que se tornaram sinônimo de terror, estabelecimentos onde a própria vida perde o valor e onde muitos acreditam que o sofrimento faz parte da rotina institucionalizada. Então já se acomode, deixe o escuro tomar conta e... Olá, curioso! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No episódio de hoje, vamos explorar as 5 prisões mais brutais do mundo, e entender por que elas são consideradas verdadeiros infernos em forma de concreto, ferro e silêncio. Número 5. Bang-Khan, Tailândia. A prisão de Bang-Khan, conhecida mundialmente como a Bangkok Hilton do Inferno, é um dos lugares mais temidos da Ásia e abriga alguns dos criminosos mais perigosos da Tailândia e de países vizinhos. O presídio é famoso por suas condições desumanas, celas minúsculas e uma rotina marcada por disciplina extrema. Muitos presos passam anos acorrentados pelos tornozelos, mesmo após longas condenações, e as celas, superlotadas, frequentemente comportam mais do que o triplo da capacidade original. O calor sufocante, a falta de ventilação e a comida limitada tornam a sobrevivência física uma batalha diária. Em Bang-Khan, o preso não apenas perde a liberdade, perde também o conforto, o silêncio e até o direito ao próprio espaço. A atmosfera psicológica do lugar é tão opressiva quanto sua estrutura física. A incerteza constante, especialmente para os que aguardam execução, cria um ambiente de ansiedade permanente, já que o prisioneiro só descobre que será executado horas antes da sentença ser cumprida. O isolamento emocional, a violência interna entre detentos e o controle rígido dos guardas transformam a rotina em um ciclo interminável de medo e adaptação. Muitos estrangeiros condenados por tráfico de drogas relatam que Bang-Khan é uma verdadeira máquina de quebrar o espírito humano, um lugar onde o corpo sofre, mas é a mente que se despedaça primeiro. É, sem dúvida, uma das prisões mais brutais e implacáveis do planeta. Número 4. ADX Florence, Estados Unidos. A ADX Florence, localizada no estado do Colorado, é frequentemente chamada de a Alcatraz das Montanhas Rochosas ou simplesmente a prisão dos supervilões. Diferente das demais desta lista, sua violência não nasce de rebeliões ou confrontos constantes, mas sim do isolamento extremo e calculado. Os detentos, considerados entre os mais perigosos do planeta, incluindo terroristas, assassinos em massa, líderes de cartéis e membros de organizações extremistas, passam 23 horas por dia trancados em celas feitas praticamente de concreto puro. O design arquitetônico impede que eles vejam o horizonte, tudo é pensado para eliminar qualquer sensação de liberdade ou esperança. A rotina é silenciosa, fria e mentalmente destrutiva, e muitos ex-presos relatam que a solidão constante é pior que qualquer agressão física. A rigidez do lugar é tão extrema que, para muitos especialistas, a ADX está mais próxima de um laboratório psicológico do que de uma prisão tradicional. A comunicação entre presos é praticamente inexistente, e qualquer contato com o mundo exterior é reduzido ao mínimo absoluto. A comida chega por uma portinhola, os banhos são cronometrados e as raras horas de recreação acontecem em pequenas jaulas de concreto ao ar livre, onde o preso continua completamente isolado. Quem entra ali dificilmente volta mesmo, e essa, na visão das autoridades, é exatamente a intenção. É um local construído para quebrar, não para recuperar. Número 3. Black Florence, Rússia. A prisão de Black Dolphin, localizada perto da fronteira com o Cazaquistão, é reservada apenas para o pior dos piores, canibais, serial killers, terroristas e criminosos condenados à prisão perpétua. A filosofia do local é simples: se o detento está ali, ele nunca mais voltará à sociedade. Então o objetivo não é reabilitar, mas controlar completamente. Os presos são obrigados a andar curvados, com as mãos nas costas e sem levantar a cabeça, para que nunca memorizem o caminho. As celas têm múltiplas portas de segurança, iluminação constante e vigilância permanente. Não existe momento de escuridão, de privacidade ou de tranquilidade.
O ambiente é calculado para ser completamente desorientador e sufocante. A rotina é igualmente opressiva. Os detentos têm horários rígidos, dietas controladas e praticamente nenhuma atividade recreativa. Muitos passam anos sem trocar sequer uma frase com outro preso. A cada deslocamento, são escoltados por vários guardas e obrigados a adotar a mesma postura submissa. Histórias vindas de Black Dolphin falam de presidiários que, após décadas ali dentro, já não possuem reflexos sociais básicos, tornando-se quase sombras do que um dia foram. Para muitos especialistas, essa prisão representa o extremo absoluto do controle humano e um exemplo claro de como a punição pode ultrapassar todos os limites imagináveis. Número 2. La Sabaneta, Venezuela. A prisão de La Sabaneta, localizada em Maracaibo, foi durante décadas um dos presídios mais violentos e caóticos do planeta. Superlotada a níveis inacreditáveis, chegando a abrigar mais de 3.500 detentos em um espaço projetado para pouco mais de 700, La Sabaneta se tornou sinônimo de abandono estatal, fome, doenças e violência fora de controle. Dentro dos pavilhões, gangues internas comandavam alas inteiras, impondo suas próprias regras com extrema brutalidade. Facas improvisadas, armas caseiras e até pistolas contrabandeadas faziam parte da rotina, transformando qualquer desentendimento em um banho de sangue. A precariedade das condições sanitárias contribuía para surtos constantes de doenças, e quem adoecia dependia de ajuda externa ou simplesmente era deixado para morrer. A violência interna em La Sabaneta alcançou níveis tão grotescos que chocaram até organizações internacionais, e massacres repentinos, disputas territoriais e ataques coletivos eram frequentes, e em alguns episódios, dezenas de presos foram mortos em uma única noite. As celas eram tão apertadas e sujas que muitos detentos dormiam em pé ou amarrados às grades para não caírem. Para piorar, a corrupção era endêmica, guardas mal pagos permitiam a entrada de armas, drogas e bebidas em troca de propina, o que ampliava ainda mais o poder das facções internas. No auge, La Sabaneta foi considerada um inferno na Terra, um lugar onde o Estado havia perdido completamente o controle e onde apenas os mais fortes, ou mais cruéis, conseguiam sobreviver. Número 1. La Modelo, Colômbia. A prisão de La Modelo, localizada em Bogotá, é uma das mais violentas e caóticas instituições carcerárias do continente, marcada por uma história de massacres, torturas e controle absoluto de facções internas. Com 15.000 prisioneiros dentro de seus pavilhões, incluindo guerrilheiros, paramilitares, traficantes e criminosos comuns que convivem lado a lado em um ambiente onde cada ala tinha seu próprio arsenal improvisado, sua própria lei e seus próprios julgamentos. Durante décadas, facões, armas caseiras, pistolas e até granadas eram encontradas entre os detentos, que transformavam corredores estreitos em campos de batalha improvisados. Em alguns episódios documentados por órgãos de direitos humanos, grupos armados chegaram a se enfrentar por dias inteiros dentro do presídio, resultando em dezenas de mortes, corpos esquartejados e cabeças expostas como forma de intimidação. A brutalidade em La Modelo atingiu o ápice entre os anos 90 e 2000, quando investigações revelaram que partes da prisão funcionavam como verdadeiros territórios autônomos de grupos armados. A ala paramilitar e a ala guerrilheira travavam guerras abertas dentro do presídio, com mortos espalhados pelos corredores e esgotos usados ocultar restos humanos. Há relatos de salas secretas usadas para interrogatórios, torturas e execuções sumárias, tudo ocorrendo com conhecimento e, em alguns casos, participação de guardas corruptos. Em 2001, um dos massacres mais brutais chocou o mundo, e mais de 100 presos foram mortos, muitos esquartejados, em confrontos internos que expuseram a completa falência do controle estatal. Até hoje, La Modelo é lembrada como um dos presídios mais violentos, sangrentos e perturbadores da história moderna da América Latina. Encerrar uma viagem por dentro dessas prisões é quase como voltar à superfície depois de descer ao fundo do inferno. Cada uma dessas instituições revela o lado mais cruel da humanidade, lugares onde a violência não é exceção, mas regra diária, onde sobreviver se torna um exercício constante de medo, força e sorte. Se você chegou até aqui, parabéns, não é qualquer um que encara histórias tão pesadas de frente.
E se quiser que eu traga uma parte 2, explorando outras prisões ainda mais obscuras, sangrentas e aterrorizantes do planeta, é só deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio é o que mantém esse trabalho vivo, e só assim continuamos desvendando os bastidores dos lugares mais perigosos do mundo. Até a próxima, curioso! Um grande abraço!